Quando eu joguei The Last of Us pela primeira vez, eu ainda não era pai. Pra mim era um jogo legal, ambientado em uma história interessante de perda e redenção. E por isso, revisitar The Last of Us através da adaptação recente da HBO, agora como pai de uma menininha de 3 anos, como pai de uma criança que não nasceu, gera em mim sentimentos novos. É normal que pais pensem como a vida de seus filhos continuaria em caso de orfandade. Será que vão crescer bem? Será que vão ser felizes? Será que vão ter como sobreviver? Será que vão se casar? Será que vão encontrar a felicidade? Mas é difícil pensar como pai sobre como continuar vivendo se os filhos morrerem. Quando eu vejo a Catarina, minha filha, brincando como se o mundo externo não importasse, encontrando todo o seu mundo no abraço do pai, no carinho da mãe. E eu vejo meu mundo inteiro se contrair naquele momento. É impossível imaginar uma vida sem ela. O primeiro episódio de The Last of Us se chama Quando Você Está Perdido na Escuridão. Existem muitas formas de um homem se perder. Existem muitas formas de você encontrar um lugar de trevas, mas nenhuma pode ser pior do que a perda de um filho. Um filho deve ser a pior inversão que a vida tem para nos dar. É tão terrível que sequer há uma palavra que descreva. Quem perde um marido é viúvo, quem perde um pai é órfão, mas quem perde um filho é o quê? É tão anormal, é tão invertido, é tão algo que não devia existir que o nosso idioma se recusa a fornecer um vocabulário. É por isso que a cena da morte da Sarah é tão traumática. Ela já era uma cena triste no jogo, mas a atuação que a atriz entrega aqui é dolorosa. É impossível para qualquer pai não imaginar sua filha ali. Então, como continuar vivendo depois da filha ser assassinada na sua frente, agonizando nos seus braços? Não dá pra viver depois disso. 2 pessoas morreram ali, a Sarah e o Joel. O corpo dele sobrevive, mas o pai desapareceu. Perdendo uma filha assim, ou você definha fisicamente até deixar de existir, ou a sua humanidade desaparece substancialmente. O Joel está perdido na escuridão. Mas me deixa voltar um pouco aqui na história do episódio, antes de avançar para o próximo arco do episódio. Existe uma história não contada naquela relação de pai e filha. Há um pai solteiro que não cuida tão bem de si mesmo, nem no dia do seu próprio aniversário. A filha precisa lembrá-lo de tomar vitaminas, a filha precisa insistir que ele traga um bolinho, ela faz o café da manhã. Algo falta naquele homem que a filha supre. A ausência da mãe, então, é sentida aqui. A dinâmica desses dois e a total falta de preocupação com o paradeiro da mãe naquele apocalipse indica que ela possivelmente já estava morta. Joel, então, já é um homem perseguido pela ausência. No seu aniversário, a filha dá ao pai o conserto de um relógio como um presente e usa o dinheiro dele para fazer isso. Joel é provavelmente um viúvo. Para que o conserto daquele relógio quebrado significasse alguma coisa, ele tinha que vir de um lugar significativo, provavelmente é da mãe morta. E isso dá um sentido duplo de continuar com o relógio no pulso depois de toda aquela desgraça. Ao permanecer com o relógio depois de tanto tempo, 20 anos mais tarde no episódio, o Joel carrega consigo um luto duplo e só sobrou o irmão, que agora está desaparecido. Há o risco de um terceiro luto que ele não está disposto a aceitar. Isso guia ele em querer sair da cidade. Perdido na escuridão, Joel não quer se apegar a qualquer luz. Ele quer se manter com seu irmão. E mantendo aquele relógio quebrado no pulso, ele deseja se manter naquela dor de alguma forma. Isso faz com que a metáfora do tempo seja tão significativa dessa história. Ao consertar o relógio do pai, a Sarah está tentando consertar algo no seu pai. Com o assassinato, então o tempo para naquele dia. O relógio marca o horário da morte. Ao enquadrar o relógio com frequência, o diretor está dizendo pra gente que o Joel está quebrado para sempre. Se o Joel soubesse que aquele era o seu último dia com a sua filha, ele não teria trabalhado até tarde. Ele não teria pegado aquele caminho. Ele teria tentado algo diferente. O relógio marca os seus arrependimentos. O relógio marca tudo o que poderia ter sido e não foi. Essa metáfora é reforçada simbolicamente pela criança que chega à zona de quarentena 20 anos mais tarde. Uma criança é uma promessa, é um futuro, é uma esperança, é uma luz pro amanhã. Eu já citei minha filha e eu olho pra minha filha e eu imagino o quanto ainda virá pra ela. The Last of Us inverte isso. O Joel olha pra Sarah no dia do colapso e diz: não olhe pra nada, olhe pra mim. Eu te protejo. E infelizmente não protege. O menino ouve o policial dizer que o veneno que o mataria era na verdade um remédio. Promete comida, promete brinquedos. Ela o mata e o futuro é interrompido. É uma inversão de maternidade. A criança infectada precisa morrer. Ele não tem um pai, ele não tem uma mãe por perto, que provavelmente já foram mortos e infectados. A policial age como uma mãe, acalentando, mas ela não sente a dor da verdadeira mãe da criança. Quando uma das mulheres está jogando corpos de infectados para serem queimados, ela não consegue jogar o corpo da criança no fogo. Talvez ela mesma tenha perdido seus filhos. Mas Joel pega o menino na mesma posição
que carregava a sua filha. Ele não nega pegar a criança como aquela mulher fez. E ele conscientemente mimetiza o seu momento mais terrível com a Sarah. Depois, ele tá pisando nas cinzas daquelas pessoas e enchendo baldes. Depois, se candidata para cuidar de fezes, como se nada tivesse sentido. Depois de perder a Sarah, já parece que nada mais importa. Sarah se foi, morta de modo banal e brutal, a vida é injusta, todos viraremos cinzas, do pó viemos, ao pó voltaremos. Não é que ele transcendeu o luto, é que ele está tão imerso naquele luto que carregar aquele corpo morto não lhe concedia nenhum retorno ao momento da morte de Sarah. Não era um gatilho, ele nunca saiu daquele momento. A morte de Sarah estava com ele o tempo inteiro. A filha morta continua com o Joel. Nos pesadelos, nos sonhos bons, no relógio quebrado, nos momentos em que o mal ameaça se repetir, na ira violenta e assassina que toma conta do seu coração e dos seus punhos. Aquele menino morto é a morte de uma possibilidade de futuro. Joel está queimando a esperança de algo diferente, de algo melhor vir adiante. O tempo está parado. Mas a metáfora do tempo não é a única metáfora que guia o sentido da narrativa aqui. A doença literalmente inicia o seriado com os dois infectologistas discutindo no programa de TV. A primeira cena é um debate sobre pandemias. Um dos cientistas teme que a humanidade pereça por conta de um vírus, mas o outro é mais assustado com os fungos. Ele cita como exemplo o Cordyceps. É um fungo que existe na vida real que toma conta do cérebro de insetos e passa a controlá-los. É o fungo da série. Ele diz que o fungo dita o comportamento da vítima, aonde ir e o que fazer. The Last of Us será uma história sobre parasitas, em graus variados de sentido. Joel não foi infectado pelo fungo que transforma homens em zumbis, mas ele foi infectado por algo tão terrível quanto, pela dor do trauma. Seu luto o persegue como um hospedeiro. Ele é controlado pelo trauma. Ele espanca um guarda até a morte, motivado pelo trauma. Suas ações são menos conscientes, porque a dor que lhe foi infligida o controla, como o fungo controla o cérebro dos infectados. O cientista também diz que o fungo ocupa o hospedeiro de dentro para fora, vai ocupando espaços, mas não deixa a vítima morrer. O Joel tá vivo, mas não muito mais vivo que um cadáver violento. O entrevistador pergunta consternado, e se isso acontecer? E a resposta não podia ser diferente. Nós perdemos. Sobre o que será The Last of Us? Será sobre sobrevivência. Em um sentido negativo, será sobre quem sobrevive usando o outro, ao ponto de matá-lo. Sobre quem precisa sobreviver, mesmo com algo tirando tudo dele. Mas também é sobre um tipo mais positivo de sobrevivência, um tipo mais positivo de parasitagem. Se olharmos por um lado, há uma relação duplamente parasitária na relação de Joel com a sua filha Sarah, onde a sobrevivência de um só é possível pela vida que recebe do outro. Será que é isso que filhos representam? Alguém que só tem vida se receber vida de nós, enquanto nós passamos a só vivermos de fato por recebermos agora a vida deles. Mas depois disso, 20 anos à frente, haverá uma nova relação de dependência, de sobrevivência e de parasitagem. Se um fungo é um ser que tenta sobreviver parasitando o outro, Ellie e Joel vão depender um do outro para sobreviver no meio dessa sociedade pós-apocalíptica que se torna fúngica, quando a sobrevivência de um depende às vezes da pilhagem do outro. Fica então a pergunta para os próximos episódios. O quanto da humanidade dependerá de parasitar aquela menina e promete ser um tipo de salvação? Sim, é assim que Ellie nos é apresentada, 20 anos depois da desgraça que recai sobre Joel e sua filha Sarah. Como uma salvadora, Ellie é a esperança. Veja só, como Joel poderia superar um luto tão terrível? Joel precisa achar a sua luz se não quiser morrer na escuridão. Ele olha para uma pichação do grupo revolucionário dos vagalumes, e a pichação diz: quando estiver na escuridão, olhe para a luz. É uma mensagem de esperança, mas Joel não é esse homem. Pelo menos, não mais. Quando alguém se aproxima e tenta dizer que se ele está perdido, ele poderia olhar para a luz, Joel ameaça com violência. Vai dar um soco na cara dele se ele vier com esse papo de luz. Ele tá muito bem acostumado com a escuridão. Ele rejeita aquele evangelismo. Isso remete a uma cena no começo do episódio, quando a Sarah tá ajudando a cuidar daquela vizinha idosa e pergunta se tá tudo normal nos noticiários, porque tinha muita polícia lá fora. A senhora diz que todo dia é assim e que as pessoas lá fora precisavam se consertar com Jesus. Toda aquela pandemia, então, talvez era a punição de Deus sobre aquelas pessoas. Estar na escuridão eram as trevas espirituais da alma humana, presa em suas dores não perdoadas. Joel deixa claro que não quer seguir luz nenhuma. E é aí que surge Ellie. Quando Ellie olha a pichação dos vagalumes, não tem o olhe para a luz, porque ela é a luz. Essa é a semiótica da sua revelação. Ela está literalmente em um quarto escuro, com bastante luz em seu rosto, como se fosse um quadro religioso. Já é possível suspeitar alguma coisa sobre ela quando Marlene diz para Joel que o irmão dele é um só, explicando o motivo de roubar a bateria do carro, deixando claro que Ellie salvaria mais gente. Ao fim, a gente descobre que ela está infectada, mas que ela não se transformou. Basta juntar a Lé com Cré e entender que ela é imune à infecção do fungo. Logo, poderia ser a cura para salvar outras pessoas. Ela, então, vai ser a luz para a humanidade, através do seu próprio sangue. Essa menina, então, é uma tipologia de Cristo.
cujo sangue salva a humanidade daquela maldição apocalíptica que a senhorinha trataria no começo do episódio como uma punição do pecado. A gente vai saber, de fato, nos próximos episódios, se as coisas serão realmente assim. Mas além disso, o Joel, que não se importa com os vagalumes e certamente não se importa com aquela menina, vai ser salvo por essa criança? Será que, como Cristo, essa menina intocada pelo pecado, pela doença, pelo fungo, irá não apenas salvar, mas também transformar e então redimir o coração daquele homem? Ou ela vai ser queimada no fogo, como qualquer infectado? A gente vai saber disso nos próximos episódios, que nos prometem de modo muito literal que nós vamos entrar mais fundo na escuridão daquele mundo e nas trevas dos corações enlutados. É o que a última cena nos diz quando os três entram no escuro do mundo externo. Quando Ellie está na casa do Joel, ela descobre um código que era transmitido por parceiros de contrabando por meio das músicas do rádio. Música dos anos 60, nenhuma novidade. Música dos anos 70, mercadoria nova. Uma música dos anos 80, só tinha um X lá desenhado lá no código, mas ela entende que significava problema. No fim do episódio, o rádio de Joel toca a música Never Let Me Down Again, do Depeche Mode, uma banda que eu ouvi muito na minha juventude e que é literalmente formada nos anos 80. As primeiras palavras da música dizem: eu estou pegando uma carona com o meu melhor amigo. Eu espero que ele nunca me deixe cair novamente. Mas à frente diz: nós estamos vendo o mundo passar por nós. Será que é Joel que vai impedir que Ellie caia novamente? Ou será que é Ellie quem vai impedir uma nova queda do Joel? Essa será uma jornada de problemas. Será como o portão, com a pichação dos vagalumes, dizendo: quando estiver na escuridão, olhe para a luz, logo acima de uma pequena e discreta placa de perigo, não entre. Continuar na escuridão é mais fácil do que abraçar a luz que pode nos libertar, mas sem entrarmos fundo naquilo que deixa nossa alma em trevas, nunca mais veremos o tempo avançar. Morreremos pela ação dos parasitas e acabaremos como aquele homem fossilizado pelo fungo, pregado na parede, como uma escultura de um modelo de toda a deformidade que o trauma pode causar em nós.